A minha entrevistada de hoje é a Fabiana Estrela, uma mulher de muito talento. Começou como CDLista também, depois foi para a ABF e agora ela é uma grande executiva, uma gestora de uma marca de treinamento de pessoas que ela vai falar um pouco mais para nós aqui. Fabiana, muito obrigado por vir ao nosso programa. Eu que agradeço. Eu quero agradecer ao Maurício que fez esse link com você para que você estivesse aqui. E uma pessoa iluminada, estrelada, como você, já predestinada ao estrelado, né? Ao estrelato, Fabiana Estrela. Você falou para mim, nos bastidores, que você foi vinculada à CDL de Porto Alegre, né? Então, já vem de uma família de lojistas. Explica um pouquinho para a gente, o pessoal fazer essa conexão conosco. Certo. Quando a gente começou todo o nosso trabalho no varejo, lá em Porto Alegre, foi lá no ano 2000. Sim. Quando eu entrei para o varejo nessa época também, em 2000. Então. Somos contemporâneos. A gente já começou já com franchising também, né? Por isso esse meu pé no varejo e nas franquias, né? E sempre a gente foi muito, assim, de interagir com as pessoas, de aprender uns com os outros, até porque o varejo te demanda isso, né? Já lá naquela época, a gente já tinha que ter essa agilidade, assim, de entender onde é que a gente estava, quais eram os movimentos que estavam acontecendo na cidade, em relação ao cliente e tudo mais. Sempre com muita vontade de aprender também, tanto eu quanto o meu esposo. Sim. E na época também o franchising, tu tinha pouco acesso à informação, assim, fácil, né? As consultorias eram só em São Paulo, não eram muito acessíveis. Exatamente, não eram nada acessíveis, assim, né? Até porque realmente é um trabalho que eles tinham uma experiência gigantesca. Muitos deles foram fundadores da ABF. A ABF começou em 87, a gente já estava no ano 2000, então eram... 13 anos de história, né? Exatamente, estavam andando bem na frente, né? Mas a gente gostava sempre muito de estudar, tanto eu quanto ele. Então, a gente foi a fundo para estudar franchise. Um amigo consultor em Porto Alegre entrou com a gente, um advogado também, amigo, que trabalha até hoje no franchising, também se aprofundou nos estudos. E a gente se aproximou ainda mais da CDL Porto Alegre e do Cindy Lojas, que a gente já tinha uma boa relação, né? Porque a gente sempre acreditou muito nisso. Assim, qualquer negócio que for fazer tem que ter um bom relacionamento com os stakeholders, assim, né? Com o mercado local, com a imobiliária, com o cliente e com os colegas do varejo também, porque um ajuda o outro, né? O tempo inteiro a gente aprende uns com os outros. E como eu sempre gostei muito da parte de gente, de treinamento, de desenvolvimento das pessoas, eu sempre cuidei disso na nossa empresa. Então, desde o início, estruturando como é que iam ser os nossos manuais, como é que iam ser os treinamentos, quando é franqueado, quando é o time do franqueado, o nosso time, né? A franqueadora, assim, que começou super pequena, éramos nós, em 6 pessoas. Vocês estruturaram a empresa para ser uma franquia? A gente estruturou para ser uma franquia. A gente já tinha experiência em varejo, daí a gente estruturou para ser uma franquia, né? Organizou toda a marca para isso. Vocês escalaram a empresa de vocês para virarem uma franquia. Daí a sua aproximação com a ABF. Aí a minha aproximação também. Porque daí com a CDL. Né? E com a CDL, exatamente. Aí, na época, a gente se aproximou bastante da CDL. O Gustavo Schifino se tornou presidente, né? E era um colega nosso lá do varejo em Porto Alegre, de segmentos diferentes. Mas ele logo viu essa minha coisa, assim, de gostar, de trocar, de aprender. Processo, tudo mais, padronização. Dar treinamento. E eles, não, vem trabalhar comigo, então, na CDL. Eu preciso de alguém para comandar a parte de capacitação lá da CDL Porto Alegre. A gente construiu todo um curso de formação em gerentes. Era um curso que levava 3 meses. Linda. Era muito legal, assim. Maravilha. Super prático, super mão na massa, sabe? Vários colegas do varejo usufruíram. A gente fazia formatura, a família inteira na formatura. Olha aí, ó. Era muito legal. Já dá para voltar isso. Estamos sentindo falta desse treinamento aqui, ó. Então, e a gente fazia... Era super engajador, assim, sabe? A gente fazia uma coisa de ex-alunos, e eles iam trocando entre eles também. Muito bom. Então, foi muito legal, assim, a entrega que a gente fez. E aí, logo, o Gustavo também trabalhava com franquias. Sim. E aí, o Guga se aproximou da BF Nacional. Ele acabou se tornando diretor da BF Nacional. Perfeito. Também, além de presidente da CDL. E usava a nossa base da CDL como base para a ABF a regional, né, lá do Rio Grande do Sul, na época. Assim. Então, foi assim que surge a ABF do Rio Grande do Sul. Exatamente, vinculada à ABF Quase Nacional que dentro sempre. da CDL, né? Praticamente dentro da CDL. Tem sinergia pra caramba. As primeiras reuniões eram na CDL Porto Alegre, na sala da diretoria, olha inclusive. Só, porque eram poucas pessoas, né? Então, a gente conseguia se reunir numa mesa só, assim, né? E aí, depois, você faz uma migração desse trabalho meio que institucional e você abraça de vez a franquia, né? Exatamente. Porque seu negócio virou franquia. O meu negócio virou franquia, a gente foi crescendo também, então eu mergulhei demais no franchising. A ABF, ela proporciona muito conhecimento, que esse é um dos principais pilares da ABF, né? A ABF tem 2 pilares principais, advocacy e educação.
O franchising, ele é educação. A principal entrega que se faz para um franqueado é a transferência de know-how. Correto. Claro, é o negócio em si, né? Todo mundo está ali para lucrar, para ganhar dinheiro, para fazer a coisa acontecer. Mas por meio dessa transferência de know-how, por meio de acelerar a curva de aprendizagem do franqueado com método, com experiência, com histórico de marca, com reputação de marca, que a gente consegue fazer o negócio acontecer. Não dá para dar download em gente ainda. Talvez um dia dê, né? Mas não ainda tem não dá. impressora 3D que faça isso, né, Não Fabiana? tem. A gente tem que realmente transferir e fazer com que os franqueados se apropriem da cultura da marca, sabe? Possam contribuir de fato, né? Porque cada vez mais a gente está amadurecendo no processo de franchising e cada vez mais é uma realidade essa co-construção. Então, o franqueado, quando ele chega, ele recebe muito conhecimento, ele recebe muita informação, falou, né? Conhecimento é o primeiro pilar. Qual é o segundo pilar? O segundo pilar da associação é a advocacy. Né? Advocacy, que é representar o nosso segmento perante todas as instâncias governamentais. A gente não é um órgão oficial como um conselho de medicina ou de administração, por exemplo, né? No sentido de regular. Não é uma né? OAB, entendeu? Não é uma OAB, exatamente. É. A gente participa de tudo porque a gente é uma referência importante. A carta de interesse do circular de oferta. A circular de oferta é um documento que hoje a Justiça entende que ele... Consta na lei. Porque, na lei. E a lei teve muita participação da ABF. Exatamente. Quando tu mobiliza questões de lei para proteger esse ecossistema e para fazer esse ecossistema continuar crescendo de um jeito íntegro, ético, correto, a ABF sempre está por perto. Né? A associação é que vai lá, faz esse trabalho profissional junto aos órgãos, junto a Brasília, junto aos estados também, aos municípios. A luta que a gente teve do ISS, por exemplo, né, de conseguir reduzir ou eliminar o ISS sobre royalties, que foi uma discussão muito grande que a ABF fez. Por isso? A gente passou por isso e a gente passou por isso município a município. 5.571 municípios, imagina? Claro que a gente não conseguiu entrar nos 5.000, né? Mas todos que a gente pôde ter acesso por meio dos nossos associados, por meio dos próprios municípios do nosso trabalho, a gente foi. Entendi. Agora, claro, com a reforma tributária, isso vai se modificar, vamos pegar esse mas assunto existiu aí. um ganho nesse tempo, né? Importante, assim, vamos pegar esse assunto aí. Sobre a ABF, então, a ABF virou, então, a grande referência para o franqueador, principalmente, mas também para o franqueado. Exatamente. E para os fornecedores também. E para os fornecedores também, porque a gente tem 3 categorias de associado principais: franqueadores, franqueados e fornecedores. Tá. É todo mundo junto no ecossistema, porque o franchising só funciona assim, né? Porque às vezes a gente fala, Fabiana, assim, tem alguma expectativa que a ABF não consegue cumprir, que a ABF não é um órgão regulador. Perfeito. Então, se você for trapaceado por um advogado, você vai procurar a OAB e a OAB vai ter uns meios legais. Contra esse comportamento. A ABF, tem sanções severas. Por natureza, ela não é um órgão regulador, ela é uma associação. E ninguém é obrigado a participar, né? Exatamente. Não é obrigado, mas faz bastante diferença no nosso meio, porque são quase 40 anos já da associação, com uma reputação muito idônea. Assim. Então, a gente tem um prêmio de excelência, tem uma comissão de ética bastante atuante, e tem várias comissões de associados também. Então, tem a comissão de franqueados, a comissão de educação, do segmento de educação, né? A comissão do segmento de food. Então, tem muita participação do próprio associado, e nas assembleias também, sabe? É todo um trabalho, assim, bem sério. Acaba sendo fonte de referência também da imprensa. Sim. Né? É para quem a empresa consulta, né? Exatamente. Agora, uma pergunta. Todas as franqueadoras do Brasil estão vinculadas à ABF ou não? Não é obrigatório. Hoje a gente tem em torno de 3.300 marcas no nosso país. O faturamento ano passado passou de 300 bilhões marcas vinculadas à ABF. Não, tem 3.300 marcas no país. Em torno de 1.400 associados à ABF. Só? Isso. A gente tem... Sempre fica em média de 1.700 associados na ABF, em torno de 1.400 são marcas. Eu achei um número excelente, Fabiano. Olha, de 3.300, 1.400... Mas, Maurício, eu não consigo conceber uma franqueadora que não esteja vinculada ao sistema ABF. Mas a minha esposa, que é psicóloga, ela diz que fazer indica alguma coisa, não fazer também indica. Ao não se associar à ABF, está se dando uma indicação. Exato. Não tem o compliance da ABF é muito forte, né? Muito então já forte, fica aí uma exatamente. dica. Você que está pensando em empreender em franquia, preste atenção nisso. Primeiro ponto, verifica se a empresa que você está interessado, se ela é associada à ABF. Só isso daí já vai eliminar uma série de problemas. Mais de quase 2.000 empresas
não estão vinculadas à ABF. Então, já fica aí um ponto a ser considerado. As que estão, não quer dizer que vai agir 100% correto, mas leva a crer que vai ter um comportamento, filtro, né? Sabe, Fabiano? Primeiro filtro. Um primeiro filtro. E não significa que os outros filtros não são necessários e o cuidado também não é necessário. E aí é fácil, né? Pegar a empresa que está se propondo a uma franquia, você entra lá no hall lá dos associados ABF e você consegue ver se essa empresa está ou não vinculada. Exatamente. E a empresa ela tem direito a usar um selo, um logo de associado à ABF. Então, de uma forma geral, quem está associado destaca o seu logo sempre. No site, em todos os seus materiais de comunicação. Mas dá para entrar também no site da ABF e procurar. Tu só entra no portal do franchising, que é o maior portal de franquias, né, que tem. Se tu é associado à ABF, ele é da ABF, né, o portal do franchising. Sim. A feira da ABF. Você localiza o negócio pelo valor de investimento, pela área, segmento de atuação. Entendi. Então, tem vários recortes que você identifica as marcas que são associadas. Tem notícias ali, tem várias informações. Porque às vezes, Fabiano, tem gente que fala assim para mim, Maurício, tal marca trabalha com licenciamento e diz que é franquia. Pô, a ABF tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, rapaz, se ele tem um site que identifica, a pessoa não consulta, a ABF já está fazendo, né? Está dizendo o seguinte, não tem responsabilidade nenhuma. A necessidade de alguém cuidar de fazer essa pesquisa. Esse ponto eu não sabia, já saio daqui engrandecido desse conhecimento, que eu confesso que eu não sabia disso. Então, para mim, já foi fora esclarecedor. isso, Fabiano, essa semana a gente teve a entrega do selo de excelência em franchising. Todo ano tem a pesquisa do selo de excelência. Ela é uma pesquisa que gera um relatório para as marcas. Então, a marca paga para se inscrever, mas é um valor justo, é um investimento importante, mas é um valor justo, porque é feita toda uma pesquisa que é auditada, que é super bem acompanhada pela Comissão de Ética da ABF também, com os franqueados. Então, é o franqueado... Diretamente. O franqueador não controla isso. Eu fico feliz, porque essa semana eu quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo Léo Bortoleto e Antônio Bortoleto, do Clube de Permuta, que eu sou franqueado do Clube de Permuta. Eles foram homenageados, nós ganhamos prêmio, né, como uma boa franquia do ano 2025. Então, é muito honroso para a gente saber que eu estou num negócio que tem vinculação com a ABF, foi até mais do que recebedor, selo de excelência. Selo de excelência e ganhou prêmio. Esse ano 2025, aí, ó, beijo para vocês, ganhamos prêmio. Fabiana, você trabalhou muito tempo na ABF, né? Muito tempo. Eu fui mais de 10 anos diretora estatutária, eu fui Regional Sul, depois fui diretora de capacitação também da Nacional. E durante esse tempo todo como voluntário, porque a diretoria, o conselho, os coordenadores de comissão, membros de comissão, todos são voluntários. Sim. Depois eu fiquei 2 anos como diretora executiva também da associação. Sim. Aí sim, fazendo parte do time da associação, mas com a mesma alma, assim, né? Porque é uma associação que a gente aprende muito, né? A gente faz muito. Franchise, quando você falou do Clube de Permuta, a Fabiana brilhou os olhos. O franchise tem isso, assim, de vibrar com um ecossistema avançando, com uma outra marca conquistando o selo. Com certeza. Eu vejo isso com muita clareza. E aí, Fabiana, você assume um desafio novo de ir para uma franquia e foge um pouco do nosso prisma, né? Geralmente, eu falava isso com o Maurício, o Brasil assim, ficou muito consolidada a ideia de franquia ou roupa ou alimentos, né? Sim. E aí você vai para o setor de serviço e de treinamento. Você pode falar o nome da franquia e falar um pouco dessa história, porque isso também eu entendo que é revolucionário. Tirando os cursos de línguas, né? De idiomas. Idiomas. É bem tradicional, foi né? Um case isso, deu muito certo. Fora isso, o que você hoje empreende também é algo inovador. Exatamente, assim, e é algo que faz o meu coração bater mais forte também, né? Porque é um negócio que tem muito propósito e tem muita estrutura por dentro também, né? A House of Brains, ela tem mais de 25 anos. E a marca Ferolab, que é a marca que eu represento como franquia, é uma marca que tem mais de 30 anos de história em educação corporativa. A Ferolab. A Ferolab. O nome é um pouquinho complicado, mas tá ali, né? Vai aparecer para vocês aí na edição. Então, o que a gente faz ali é algo bem inovador mesmo, porque a gente trabalha com educação corporativa contemporânea. Sim. Né? A gente traz sempre muita metodologia autoral, né? Porque tudo que a gente constrói ali dentro da nossa organização é com metodologia autoral, é com muito estudo, com muita propriedade, com muita mão na massa também junto a clientes aí ao longo de todos esses anos. E a gente faz uma entrega ao mesmo tempo
high-tech, assim, junto, né? Então, a gente tem desde o humano, do high-touch, da parte toda de cuidado com a estrutura e com a metodologia, mas muito conteúdo exclusivo que a gente vai gerando também. E agora bastante tecnologia. Inclusive, a gente está lançando agora uma pesquisa nossa sobre inteligência artificial, liderança e o mundo dos negócios, né? Que competências estão sendo demandadas, como é que a gente organiza isso, gerencia isso no desenvolvimento do nosso time, como é que a gente usa isso para aumentar a produtividade dos negócios e continuar gerando diferenciação sem perder o lado humano, né? E extrapolando em termos de criatividade e de liderança de negócios. Então, a gente está sempre muito atento a tudo que está acontecendo, lançando livros. A gente está para lançar um novo livro agora também, porque como a gente desenvolve as metodologias autorais e os conteúdos exclusivos, a gente registra isso em publicações também. Até porque, como empresa de educação, a gente tem essa característica também de educar o tempo inteiro o mercado e aprender com o mercado também o tempo inteiro. Né? Porque a gente tem uma comunidade, que a gente chama de comunidade skill-based, uma comunidade nacional, e agora os nossos franqueados, eu já tenho um franqueado em Campinas e um em Porto Alegre, também tem as suas comunidades, Skill-Based Campinas e Porto Alegre. Bem, o seu Né? franqueado, teoricamente, ele tem que ser uma pessoa também com uma vocação de treinamento, cultura de treinamento, igual a você, porque é um negócio muito personalíssimo. Eu entendo assim, ou estou equivocado. Então, Fabiano, não necessariamente. Ele precisa ter visão de negócios, visão sistêmica, assim, de mercado, de contextos, de desafios que as organizações passam, mas ele não precisa ser necessariamente um especialista em treinamento, porque nós somos especialistas. Entendi. E a gente pode capacitá-lo nessa parte. Eu dou um exemplo. Não necessariamente um apaixonado por café vai ser dono de uma franquia de cafeteria de sucesso, sabe? Se a pessoa tiver perfil de cuidar do negócio, né? E ela entender como funciona a franquia, a parte de desenvolvimento de pessoas é o destino final da Ferolab. A Ferolab existe para desenvolver pessoas. Então, talvez seja até um perfil mais adequado quem gosta de cuidar do negócio, quem gosta do empreendedorismo. E aí, Fabi... A Ferolab, então, você está me dizendo que não necessariamente o dono da franquia vai ser o operador da franquia. Não, ele vai operar, mas ele não precisa ele não precisa entender desenvolvimento de pessoas, porque a Ferolab vai capacitar eles. E nós temos também um time grande de facilitadores também no nosso time, então ele não precisa fazer a entrega. Ele precisa fazer o relacionamento com o mercado, ele precisa conectar. Ele tem que ser um gestor. Ele tem que ser um gestor de negócios, exatamente. E aí toda a estrutura que vai estar com o cliente parte de vocês. Parte da gente, exatamente. Agora, se ele é um facilitador, ele é uma pessoa de RH em transição de carreira, né? Ele gosta dessa parte de consultoria. Seria um bom perfil para o ele seu também negócio. Pode ser nosso franqueado. Não é excludente. Não é excludente, exatamente. Pelo contrário. E ele pode ser certificado nos nossos conteúdos e uma parte desses conteúdos ele pode entregar também. Eu não digo tudo, porque a gente trabalha com uma variedade muito grande de conteúdos. A gente trabalha com tudo para soft skills. Tem qual o mote mais determinado assim para vocês? É RH, é contabilidade, é gestão, é finanças? Então, a gente trabalha com toda a estrutura de aprendizagem de uma organização. Tudo que uma organização precisa em termos de aprendizagem, a gente tem ali. A gente tem desde a plataforma... Não é tudo online. A gente tem desde a plataforma, que sim é online, e já no plano mais básico, ela é o White Label, LMS, LXP, e já vem com mais de 200 horas de conteúdo, e é super acessível. Mas, além disso, a gente tem fábrica de conteúdo, onde a gente consegue produzir o conteúdo que a empresa precisar, de soft skills ou de hard skills, para a média liderança e para a potência, para os talentos da organização como um todo. A gente tem toda uma metodologia de people design, que a gente ajuda a co-construir soluções complexas para desenvolvimento humano e organizacional. A gente trabalha com toda a estrutura também de aprendizagem, ou seja, a gente pode fazer uma consultoria completa para reestruturar a universidade corporativa de uma empresa ou para construir essa universidade do zero. Né, mapear competências-chave, o que está conectado com os indicadores principais da empresa, com o planejamento estratégico, aonde tem gap, aonde precisa botar mais força de treinamento, como eu organizo a comunicação e o engajamento para toda essa estratégia de capital humano e de desenvolvimento de pessoas. E a gente tem um portfólio também de workshops de soft skills, que são workshops que todas as empresas precisam, de liderança, de IA, de comunicação, de desenvolvimento de inovação e assim por diante, sabe? De gestão de mudança, gestão de conflito, e assim vai, sabe? E o teu negócio, os principais clientes dos seus franqueados, cabe em empresas de pequeno porte, empresas pequenas, ou é só de médio porte e grande porte? Cabe em empresas pequenas também,
Porque toda empresa precisa desenvolver os seus líderes, precisa desenvolver o seu time. E a gente tem precificação para isso também, certo? A gente não é o menor preço do mercado, mas o preço que a gente tem, a gente conseguiu trabalhar ao longo desses anos, né? Porque a gente foi melhorando o nosso portfólio, ampliando, diversificando, justamente para ter essa capilaridade, para sustentar assim, um crescimento de Então, franchising. a questão do preço da Fabi, eu conheço porque a minha esposa é contratante da Ferolab. É cliente. É cliente. É mais uma maturidade da pessoa entender. Eles têm acessibilidade, mas entender qual é o estágio da necessidade e ter a maturidade de entender que aquilo vai custar uma quantidade de dinheiro. Porque não é questão de preço, porque é um valor que você está agregando ao seu negócio. Exatamente. Agora, por exemplo, Fabiana, só para tem uma expressão dela que eu queria que ela explicasse. Quem não é white label, quem não é de tecnologia. Quem não é de tecnologia. Que tipo de... Algumas nomenclaturas que você está usando, Fabi, assim, para o nosso telespectador que vai assistir isso no YouTube e tal, de repente ele não vai conseguir se contextualizar. Mas isso é importante, que para a gente tem que trazer o conhecimento, sabedoria, pegar uma coisa complexa e deixá-la assim. Sim. Eu acho que essa é fácil. Com white label, então. Depois só seria essa entrega do white label. Essa é bem fácil, a nossa plataforma. O que quer dizer quando uma plataforma é white label? É que a gente consegue, no setup, no processo de implantação, deixar a plataforma com a cara da marca. Nas cores da marca, com a logomarca. E aí, quando o cliente interno, né, o colaborador entra na plataforma, ele está na casa falando dele. Na empresa dele. Falando na empresa dele. Show. Aí ela pode trabalhar com conteúdos nossos, mas ela pode subir qualquer tipo de arquivo também. Então, ele pode customizar toda a plataforma por dentro, criar páginas customizáveis, criar trilhas, misturar o nosso conteúdo com conteúdos dele, ou seja, fazer trilhas que tem vídeos nossos e vídeos dele. Altamente configurável. Altamente configurável, tem N materiais ali dentro que ele pode usar e ele pode subir qualquer tipo de arquivo. Então, ele consegue realmente deixar, de acordo com a estratégia da organização dele, com uma comunicação melhor para cada tipo de público, porque ele também pode taguear, né, o que vai para o pessoal do chão de fábrica, o que vai para a gerência. O que é taguear? Taguear é quando a gente coloca bandeirinhas, assim, marcações, digamos assim, né? Em determinados conteúdos, e a gente direciona. Esse conteúdo é só para gerentes, esse conteúdo é só... São os acessos com limites, né? Isso, exatamente. Agora, uma pergunta. Que, na verdade, é para ajudar a facilitar o processo, né? De aprendizagem, dar mais foco, porque também tu pode deixar conteúdo livre, se quiser, né? Supondo, vou pegar aqui um exemplo muito comum, que é um supermercado. O supermercado é um tipo de comércio que você tem ali praticamente todas as etapas boas e ruins de uma cadeia de suprimento, armazenamento, exposição, venda, né? Turnover de funcionário. Isso. Costumo dizer o seguinte, raríssima... Relação com a fábrica. Uma relação muito forte com fornecedores, muito mais forte que você, né? Sim. Então, assim, neste campo de supermercados, pequeno porte, supermercado com... Dizem que o supermercado, o tamanho se dá pelo número de caixas, né? Sim. E, assim, um supermercado com 5 balcões de atendimento, seria um supermercado pequeno para médio. Vocês teriam condições de atender um supermercadista desse que tem aí seus 30 funcionários, 5 balcão guichê de pagamento? Olha só, possível. o meu franqueado de Campinas fechou um contrato no final do ano com uma empresa de tecnologia que tem 10 funcionários. Da plataforma. Porque a plataforma nossa, até 100 usuários, white label, como eu falei, que dá para dar a cara da empresa, LMS, que é um Learning Management System, ou seja, tu consegue gerenciar conhecimento ali dentro, gerenciar usuários, gerar relatórios, tudo, entender quem está fazendo os treinamentos, quem não está, como é que está, gerar certificado, fazer toda essa parte. E ainda é um LXP, ou seja, tem toda uma parte de experiência também. Porque foi pensada por educadores, ela não foi criada pela área de tecnologia. A gente tem uma área de tecnologia fortíssima, um diretor nosso que é sócio, vários sócios trás, ali. Né? É por trás e ela responde a uma estratégia de educação. Entendi. Então é diferente, sabe? Front são os educadores. Exatamente. Então, para até 100 usuários, com mais de 200 horas de conteúdo, R$ 915 por mês. Tá hoje. Barato. Certo? Claro, daqui a pouco pode mudar, sei lá, mas já está há bastante tempo esse valor. Maio de 2026. A gente está falando em R$ 9,15 por colaborador. Muito barato. Barato. Menos que o Vale Transporte. Muito barato. Do dia.
Só que é por mês. Sim, muito barato. Né? É muito acessível, Muito sabe? acessível. E aí, claro, vai da estratégia de quem está cuidando de gente naquela organização, né? De pegar conteúdos, de fazer... E aí, independente que tem um trabalho colaborador ou 100 colaboradores, é esse preço. É esse valor, É exatamente. uma licença para até 100 usuários. Até 100 usuários, isso. E olha a oportunidade que o franqueado dela tem na região, por exemplo, de Campinas. Quantos comércios conseguem pagar Claro, 916 claro. reais? Uma Fantástico. pessoa que tem 2 postos de Sim. gasolina, por exemplo, né? Claro. Quer crescer, porque quer abrir Com a troca certeza. de óleo, quer abrir a Conveniência. conveniência, quer, de repente, abrir um hotel, que acontece Sim. muito, né? No E interior aí do eu vou pessoal. dizer para vocês, olha, você que vai estar assistindo esse nosso podcast aí, vocês vejam que é possível você ter uma excelente empresa qualificando você e os seus por um preço muito razoável. Sim. Muito razoável. A trajetória, vamos dizer assim, tem o perfil lá do o investidor, olhou o negócio e falou assim, poxa, eu quero ser franqueado Certo. dessa oferta super viável que a gente está conversando aqui. Qual é a trilha que ele tem que percorrer? Qual é a análise que você faz dele? Qual o perfil do franqueado que vocês escolhem? Então, a gente tem olhado para quem é empreendedor e entende que a educação corporativa pode ser uma boa oportunidade de negócio, Tá, certo? Porque a gente tem serviço de uma forma geral tem uma margem melhor correto. do que as margens que a gente trabalha de uma forma geral com produto. É asset light, ou seja, é um negócio em que o investimento é baixo, é um investimento de microfranquia, um investimento inicial de Hoje, 70 mil reais. 70 mil? 70 mil reais. Muito acessível. Muito É super acessível. acessível, sabe? Vocês E têm tem- exclusividade diária? Então, a gente trabalha com um misto, porque o mercado de relacionamento B2B, que é o mercado de relacionamento de vendas para empresas, ele não pode ser tão fechado assim. Correto. Não é Né? só uma Então, questão geográfica. Não é só uma questão geográfica, exatamente. Então, a gente trabalha com contas nomeadas. Tá. Então, a gente tem as contas nomeadas que a Ferolab Nacional atende e as contas nomeadas que cada franqueado que começa atendendo Ok. e vai incluindo no seu CRM. Quando ele vai incluir contas, ele vai olhar, eu tenho uma possibilidade de contato com essa empresa aqui, deixa eu ver se tem alguém atendendo. Ele entra no nosso CRM, não tem ninguém Não atendendo. tem, aí ele pode se começar a cadastrar. atender. Legal. Pode ser em Campinas, no franqueado de Campinas, ou pode ser em Manaus. Hoje vocês têm quantos franqueados? Hoje a gente tem 2 franqueados. A gente começou o ano passado, final do Tá. ano passado, e esse ano é o ano que a gente está começando Então a trabalhar vocês a expansão estão começando a mesmo. expandir agora. A gente está começando agora. Tem Muito muita interessante. oportunidade. E fazendo Eu estou interessado. E a questão também da quantidade de franqueado, Fabiano, diz também a forma que quer crescer. Claro. Ou seja, não é uma expansão a qualquer, qualquer preço. custo, né? Né? É, exatamente. Mas gente então, tá aí tendo a muito gente estava. cuidado, né? Você falou do olhar do perfil. Isso. E aí, Empreendedor. como é que é a trajetória? Do empreendedor, tá? Isso. Ele vai passar por um processo de treinamento com vocês também, para poder Sim. entender o negócio, para começar a vender o Mas negócio. antes disso, né, eu não acredito em venda de franquia. Eu acredito em construção de parceria. Ah, Tem que ser uma decisão madura, sabe? Principalmente quando a gente fala de serviço, né, de educação, assim, e de representar uma marca que tem a credibilidade que tem a Ferolab, que faz parte da House of Brains, que tem BMI também, Blue Management Institute, que trabalha com estratégia. A gente tem grandes clientes, é uma empresa auditada, com compliance, conselho. Então, é todo um cuidado que se tem em volta, né? A nossa metodologia é autoral, o nosso conteúdo é exclusivo. Então, as pessoas que vêm, elas têm que saber que elas estão trabalhando com algo altamente responsável, com muita profundidade, com muito conteúdo, e, ao mesmo tempo, está sendo construído com muita leveza, assim. Né? Então, a relação que a gente precisa ter com o mercado, por ser uma empresa de educação, por trabalhar com média liderança e com potência, a gente precisa ter muita flexibilidade no nosso conteúdo, muita contemporaneidade no nosso repertório, sabe? E muita acessibilidade assim, aos diferentes tamanhos de empresa, porque a gente tem esse papel de amadurecer o processo de educação corporativa no país como um todo. Né? É um trabalho realmente de formiguinha, assim, porque existe um mercado gigante, é um mercado de mais de 40 bilhões no país. Né? A BTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento, divulgou no ano passado, fechou uma média de R$ 1.200 de investimento de treinamento anual por CLT, por colaborador CLT. Caramba, que certo? número alto, hein? É um número interessante, assim, né? Então, a gente tem um mercado muito grande, mas que ainda é um pouco imaturo na hora de fazer seleção, assim. Sim. Tanto de pegar realmente o orçamento no planejamento estratégico e separar para isso, Para treinamento. quanto na hora de escolher. Tá, agora eu tenho o orçamento, eu sei que eu preciso de um treinamento de liderança, como é que eu escolho? Sim. Né? Então, passa por muitas pessoas esse processo de escolha. Né? Então, o franqueado precisa entender todo esse mercado, entender que não é um mercado tomar lá da cá, não é como abrir uma loja, se eu estou no ponto certo, se eu fiz as coisas bonitinho, eu vou vender alguma coisa. Talvez eu não bata a meta, mas eu vou vender todo dia alguma coisa.
Quando tu trabalha com serviço no mercado B2B, o trabalho de vendas é mais trabalhado, assim, porque tu precisa conscientizar o mercado, tu precisa abrir portas, tu precisa ter paciência, assim, no processo e resiliência. A gente está lançando também agora turma aberta. A gente vai começar com esse processo de turma aberta, que é dar acesso ainda maior às empresas menores, de poderem, ao invés de ter que contratar um treinamento inteiro, poder contratar cadeiras no treinamento, né? Então, tem lá, vai ter um workshop para 25 pessoas. A minha empresa pode contratar só 2 vagas, certo? Para 2 líderes. Vai poder vender isso. O franqueado vai poder vender isso também. Entendi. Inclusive, é em função dos franqueados que a gente está desenvolvendo isso. Você veja só, né? Até para facilitar essa capilaridade. Do franqueado. Né? Fabi, isso. Quando eu Mas vejo... faltou o caminho, né? Que a gente falou, enfim, do caminho do franqueado. Mas o caminho de todo franqueado não é porque é um candidato da franquia Ferolab. Deve ser, primeiro, ter conversas profundas sobre o negócio. Certo. Ou seja, ele entender o que é o negócio, entender qual vai ser o papel dele, qual vai ser a responsabilidade dele, como é que esse negócio anda, qual é o investimento, qual é o capital de giro, do que eu abro mão quando eu entro no negócio, o que eu vislumbro de benefício, né, e de coisas, de oportunidades assim interessantes daquele negócio, sabe? O que eu posso esperar dele financeiramente, o que eu posso esperar em termos de status, de trabalho, e assim por diante, né? É importante ele alinhar bem isso. Certo. Né? No nosso negócio, a gente tem esse momento de conversa inicial, depois a gente tem sempre uma segunda conversa, pelo menos, onde ele já respondeu um formulário de pré-qualificação para a gente também conhecê-lo melhor. Ele já recebeu o circular de oferta de franquias, que consta lá tudo que está na lei de franquias, né? Que é todo o modelo de negócio descrito, o modelo de contrato que a gente utiliza para a franquia. Tem lá em anexo a lei do franchising, para ficar fácil dele acessar. Tem a lista dos franqueados atuais com contatos também. Legal. Sabe? Tem ali se já existe algum tipo de processo. Vocês têm Não quantos é o anos nosso caso, franqueando? né? Tem o quê? 2 anos? 1 ano? Que vocês A gente começou o projeto de franquias há 5 anos atrás. Tá. Só que daí veio a compra da Fero. Em 2022, a gente já tinha a vertical de educação corporativa com outro nome, que era a Bossa, que também era uma empresa que a gente tinha comprado. A Bossa ainda existe, e é um nome ótimo, né? Eu adoro. A gente tem até uma revista, Bossa, etc., com conteúdos assim, para os nossos clientes. Comprou aí nós compramos a Ferolab, na verdade. A Bossa comprou a Ferolab. A Bossa comprou a Ferolab. Tipo uma jiboia digerindo um boi, assim, né? A gente brinca. Então, precisou parar o projeto de franquias. Na época, a gente não tinha franqueados ainda, a gente só tinha pilotado com alguns parceiros internos. E aí, a gente disse, não, vamos parar para a gente digerir tudo isso, né? É sócio, é time, é portfólio. Sim. E a gente vislumbrava uma oportunidade gigante com a Fero, porque realmente é uma marca muito conhecida, muito precursora de toda essa educação corporativa no país. Se organizou isso, no final de 2024, se reativou o projeto de franquias, e aí eles me levaram para lá. Então você já foi fruto dessa reestruturação. Já dessa reestruturação. Aí, em 2025, a gente mergulhou no projeto de franquias, revisou todos os nossos processos, todo o portfólio, circular de oferta, contrato, né? Olhou para tudo internamente. Olhamos para a nossa base de relacionamento, para os nossos clientes, para os consultores que já trabalham conosco. A gente também tem todo um time de consultores terceirizados que trabalham com a gente. E aí a gente começou agora o processo de expansão de fato. Bem, gente, para fazer uma coisa bem pé no chão. Quando o assunto é bom, o tempo é contra nós. Eu queria incluir um elemento para a Fabi. Nós estamos acabando, nós temos 2 minutos. Vamos lá. Incluir um elemento, Fabi, que é essa coisa assim, eu vejo muito empreendedor com dificuldade de ter aquele espaço físico, ou seja, assumir a responsabilidade de uma loja, de aluguel, IPTU, violência. Escritório, condomínio. Então, eu penso que o seu negócio propõe que isso não exista. Ou no seja, primeiro momento ele não tem esse custo, né? Esse peso, esse custo, essa responsabilidade. Eu queria que você terminasse... Exatamente. No início, o franqueado não precisa ter um escritório. Na verdade, ele não precisa ter escritório e ponto. Assim, porque o trabalho dele é muito na rua. É no evento, é no cliente, é no contato, é online, né? O que é interessante ele ter no início? Ele ter um coworking. Pelo menos 2, 3 vezes por semana. A gente sugere isso também, não é obrigatório. Por quê? Porque amplia muito as possibilidades de networking. Ele tem uma base quando ele quer receber um cliente para fazer evento. A gente se relaciona muito com os nossos clientes por meio de evento. A gente, como eu falei no início, nós somos high-tech e high-touch ao mesmo tempo. Né? Porque a educação é assim, o ser humano é assim. Então, é muito bom tu ter um espaço assim, para poder receber lideranças da Ferolab, também da House of Brains, para contribuir com a comunidade local. A gente faz muito isso, né? Tanto em Campinas quanto em Porto Alegre. A nossa Managing Director, que é uma das sócias da empresa, já esteve levando conteúdo, porque a gente está sempre lançando pesquisa.
Tá. Né? Então, ela leva conteúdos, painéis interessantes, discussões, provocações importantes. E isso tudo contribui com o mercado local também, né? Porque esse é um outro cuidado que eu acho que as marcas têm que ter. A gente não pode entrar invadindo as cidades, né? A gente sempre tem que chegar com alguma coisa, né? Então, e como a gente tem muito conteúdo, muito conhecimento, esse é o nosso movimento, é um movimento de Upskill Brasil, assim, de levar o skill-based para todo mundo, né? Porque não tem limite para o ser humano entre aprender e trabalhar. Não. Tu aprende trabalhando, trabalha aprendendo. É o tempo verdade. inteiro assim, sabe? Porque é natural da gente, é natural a curiosidade, a criatividade, a vontade de fazer as coisas darem certo, a vontade de fazer bem feito. Né? A maioria dos seres humanos é do bem, assim, e quer fazer as coisas assim. É verdade. Então, se tu dá o estímulo certo, o contexto certo, as pessoas vão e se desenvolvem, né? Então, a gente traz muito isso, metodologia, contexto, conteúdo, desafio, provocação, para conseguir acelerar essa curva de aprendizagem com responsabilidade. E qual é a né? expectativa de vocês nos próximos 2 anos, em termos de crescimento? E Então, por onde vocês pretendem crescer? O que a gente quer para os próximos 5 anos é a gente chegar a 150 franquias no país. Tá? Olha, a gente desafio. consegue atender o país inteiro. Na verdade, a gente atende globalmente, porque a gente tem escritório nos Estados Unidos também. Certo. Mas como franquia, por enquanto, a gente quer ficar no Brasil. Né? 150 franquias 150 em 5 franquias anos. em 5 anos. Já começou em 25. Então, de 25 a 30, Isso, 150 exatamente. franquias. Eu A acho gente bem tá aí um plano começando. bem maduro. 30 franquias por ano, teoricamente. Teoricamente, né? Claro, vai acelerar mais Sim, à medida que vai ficar mais crescendo, conhecido. né? Exatamente. Até porque a gente tem que ir com cuidado também E o perfil e amadurecendo e o perfil o modelo, de franqueados de vocês, mulher, homem, adultos, mais jovens. Olha, e nisso a gente é muito inclusivo, assim, sabe? O mais importante é o perfil empreendedor e entender que vender faz parte do negócio, sabe? Isso é muito importante e é de qualquer negócio. Indústria, serviço, produto, o que for. Vocês também não dividem o share, né? O que vier, vocês têm produtos para os segmentos Para todos os tamanhos, exatamente. E o franqueado não fica preso a um território, ele pode atuar, né, de uma forma muito mais livre, com os cuidados que a gente tem ali, mas a gente dá orientação e a coisa flui bem. Gente, olha, eu estou impactado nesses dias de gravação. Nós tivemos a oportunidade de falar com uma representante de uma mega franqueadora, Gisele Marquezine do Bob's. Nós falamos com um médio franqueador, que não é franquia, que é o Clube Empreendedor Brasil, que é o nosso querido Rafael Ponce. Eu estou tendo a oportunidade de conversar contigo, Fabiana, sobre uma possibilidade de uma franquia inovadora, pequena para quem quer empreender. R$70 mil não é nada de volumoso para quem quer começar uma carreira, um negócio. E eu estou muito feliz, assim, por entender que existe negócios para todos. Exatamente. Tem oportunidade, tem dinheiro na mesa, e a gente tem que saber lançar a mão disso, né? E o franchising, ele tem muito esse papel na sociedade, sabe? De democratizar o acesso ao empreendedorismo. Por isso, ter desde negócios de R$10 mil de investimento, agora a gente vai ter a feira de franquias, né, em junho, até negócios milionários. Aí depende do teu apetite, né, como empreendedor, para risco, do capital que tu já conseguiste, né, angariar, do histórico que tu já tem também de experiência, né, porque capital não é só dinheiro, né, tem a ver com experiência também, com gestão, né. E a marca também que vai investir, assim, né? E também aquilo que brilha mais o teu olho, né? Faz Porque sentido, né? né? Envolve muita dedicação, muita verdade. energia. Tem que querer, né? Tem que querer muito. É como um casamento, vai ter altos e baixos também, né? Então tem que saber lidar com isso, né? E ter essa energia também, é bem importante. Bem, Maurício, queria te agradecer por me apresentar, Fabiana. Fabiana, imagina. Foi um privilégio estar aqui contigo. Espero que nós tenhamos a oportunidade de falarmos mais à frente também, você me contextualizar já o crescimento. O programa Fabiano Cast vai ficando por aqui, mais um bate-papo super interessante, super inovador para você que nos acompanha e sabe que franquia tem sido uma pauta nossa, principalmente o advento da reforma tributária que vai mexer com todos nós. Ficamos por aqui, até a próxima semana com mais um entrevistado, uma entrevistada de peso com vocês. Um beijo, tchau.